Olá, meu nome é Caroline e seja muito bem-vindo ao canal Papo de Fic. Hoje trago para vocês uma fanfic super engraçada baseada em Dragon Ball Z. Ela é cheia de aventuras e eu espero que vocês gostem. Eu não sei se vocês vão ouvir de fundo, mas provavelmente um dos meus vizinhos pegou um filhote de cachorro. Então eles estão naquela fase bem chatinha de se adaptar, então ele tá chorando bastante. E isso é em qualquer horário do dia. Então pode ser que role uma vez aqui ou ali de fundo o som de algum dogzinho meio que latindo ou chorando ou alguma coisa assim. Então já me desculpo desde já. Dragon Ball GT Kai é do escritor Fagner L. Santos. Conta hoje com 86 capítulos postados e não está concluída. Também é mais 13 e vem com a tag de tortura, violência, mutilação, ação e aventura. E pode ser encontrada no Nia Fanfiction. É todo narrado em terceira pessoa e é baseado no universo de Dragon Ball. Não só no Dragon Ball Z, mas Dragon Ball GT, Super e todas essas coisas que eu não faço a mínima ideia porque eu realmente não sou do fandom. O enredo de Dragon Ball GT Kai é simples. No primeiro capítulo você já acompanha um resumão dos primeiros personagens e os principais que vão participar da fanfic vivendo a vida deles normalmente. O Ubi tá treinando, a Maron, eu não sei pronunciar esse nome, mas enfim, ela tá ali vivendo a vida dela, o Trunks também, o Goten, e eles estão de boaças, vivendo tempos de paz, por assim dizer. Até que o Ubi, isso é um spoiler, mas é do primeiro capítulo, então, como a gente já tá acostumado aqui, eu não considero isso um spoiler. O Ubi acaba encontrando outras esferas de dragão. Só que essas esferas são diferentes. Elas são esferas de estrelas negras. Quer dizer, elas são negras e o dragão é infinitamente maior do que o das esferas de dragão normais, laranjinha e tal. Só que ainda vale a premissa de um primeiro desejo. E aí tretas acontecem nesse meio tempo e uma pessoa acaba fazendo um desejo. Então, como é comum, o desejo é atendido e as esferas se espalham por todo o universo. E aí, cabe a essas 4 pessoas, que é o Ubi, o Trunks, a Marrom, o Goten e mais alguns integrantes que vão acontecendo ao decorrer da fanfic, achar essas esferas e juntar. Alguns fazem isso por interesse próprio, de querer fazer um desejo, outros por interesse do geral, né, de querer que essas esferas não caiam nas mãos erradas. E ainda tem aqueles que fazem só pela aventura mesmo, pra poder treinar e, sei lá, vencer super vilões. Eu preciso confessar que se não fosse pelo canal e se não tivessem me indicado essa fanfic lá no nosso post, no nosso grupo, no Facebook, eu teria passado longe dessa fanfic. Mas não por ser mal escrita, ou por ser ruim, ou por ser qualquer coisa do tipo. É porque eu realmente não faço parte do fandom de Dragon Ball. Minto, eu acho que eu assisti lá quando passava na Globo, mas eu era muito novinha. Então eu lembro o nome dos personagens principais, que é o Goku, e sei que ele é meio cuzão. O Vegeta, a 17, que é uma androide, mas eu não sei se é bem isso. O Piccolo e só. E também me lembro um pouco da treta do Majin Buu, que transformava as pessoas em chocolate, mas muito além disso, eu não faço a mínima ideia. Então, quando eu tava lendo, eu fui correr atrás de alguns vídeos para poder me ambientar. E o que eu percebi, e pode ser que eu esteja errada, se você já leu, me corrija. E se não, quando for ler, não se decepcione, não me xingue. Eu acho que essa fanfic, ela é bem nova geração mesmo. Ela não segue muito o clássico e segue mais Dragon Ball Z Super, alguma coisa assim. Como eu expliquei quando eu tava falando do enredo, a gente vai seguir principalmente as aventuras do Ubi, o Trunks, a Marrom e o Goten. Então, se você, como eu, não acompanhou o clássico muito tempo atrás, você pode ler essa fanfic tranquilamente,
Porque como se trata de um núcleo próprio, de uma treta própria, é muito difícil que você não entenda. E como tem muita inclusão de outros personagens, sabe? Não tem muitos personagens que são antigos, de tretas antigas, então você não tem como ficar perdido. Eu, pelo menos, não fiquei perdido em nenhum momento. É claro que eu fui, sim, no Google procurar uma imagem ou outra de um personagem e outro para ter uma referência maior. Apesar de que o autor, ele é brilhante em descrever tanto os personagens quanto o ambiente que está cercando. Então, por mais que você não seja curiosa de ir atrás, você também não vai ficar perdida. Você vai ter ali uma imagem geral de como o personagem é. Também tem o fato de que ele tem um cuidado de, em alguns capítulos chaves, colocar um cardzinho do personagem vilão. Que é pra você ter uma ideia. Porque, como que eu posso dizer? As personagens, a imagem, a estética dos personagens de Dragon Ball, diferente dos outros animes, que é mais, não é bem o nosso universo, mas é mais ou menos compreensível, tipo Naruto, que são pessoas mesmo que têm uma ou outra característica destoante. Em Dragon Ball são criaturas completamente distintas. Então, querendo ou não, às vezes você precisa ter sim uma imagem, sabe, clara, para poder visualizar algumas personagens, né, que são mais estranhas porque estéticas são de criaturas de outros mundos, de outros universos. Então é até uma coisa legal de se ter, porque você nunca vai encontrar um personagem com o mesmo poder, ou o mesmo potencial, ou a mesma estratégia. Então ir acompanhando essas aventuras não se torna uma coisa cansativa justamente por isso. Tem até uns vilões que tem umas estratégias, uns poderes, umas coisas assim bem bizarras, sabe? Tipo, beira o assustador, pra mim pelo menos. Talvez por eu não estar acostumada com o universo, mas isso também é uma coisa que se torna muito interessante. Outra coisa também que eu gostaria de enfatizar é a personalidade de cada personagem. Porque o que acontece? Como eu não assisti o original, eu não sei se o autor é fiel ou não. Nas informações iniciais ele diz que muda algumas coisas, mas pra mim não fez a mínima diferença, porque eu acho que ficou bem cabível a ação de cada um e o jeito de cada um. Até porque o que eu me lembro de Dragon Ball, às vezes os personagens são até meio bobinhos e tal, então eu acho que não ficou tão diferente assim. O Ubi, que é a reencarnação do Majin Buu, e é o discípulo ou pupilo do Goku, é meio que o líder do bando. Mesmo com o decorrer da fanfic, você descobre que o poder dele ainda está em constante desenvolvimento. Ele já é forte por si só, mas ele está ainda aprendendo, se desenvolvendo e coisa e tal. Ele não consegue se transformar em Super Saiyajin, mas é o único. Mas o Trunks e o Goten conseguem. Então o poder deles é uma coisa que vai escalonando de acordo. Isso é até legal, porque às vezes eles enfrentam um inimigo que acha que o Ubi é o ponto focal. Só que não, que os outros dois são muito, muito fortes, mas eles confiam totalmente no Ubi. E eu acho isso, tipo, incrível. A dinâmica da parceria deles, como vai evoluindo, como eles vão se transformando em uma equipe, porque são pessoas diferentes, por mais que o Goten e o Trunks já tenham uma amizade, já funcionam muito bem em dupla, acrescentar mais duas pessoas meio que desequilibrou. Então, com o decorrer dos capítulos, uma coisa engraçada é isso, você vai acompanhando conforme eles vão se transformando em uma equipe, até mesmo durante uma batalha. Também vão ter batalhas individuais que aí você sim vai prestar atenção em como o poder deles funcionam por si mesmo. E isso é um ponto que me surpreendeu, principalmente com a Marrom. Porque de início eu não dava muita coisa pra ela, sabe? Pra mim era só uma dessas menininhas bobas, meia fracas, que tá ali só pra rolar uma piada sexualizada aqui e ali, que muitos animes têm. Eu acho que isso também nem é um ponto negativo em relação ao autor, porque ele deve ter copiado a obra original. E dos animes que eu vejo, não que eu assista com muita frequência, mas dos animes que eu acompanho assim assiduamente, tem muito isso. Eu acho que é uma cultura asiática mesmo, sabe? De incluir isso nas fanfics. Tipo, às vezes a mina tem um puta potencial, mas não é muito bem aproveitado porque, sei lá, eles ainda têm uma visão muito machista, às vezes até misógina. Mas, enfim. Voltando a Marrom, ela me surpreendeu justamente por isso.
Eu achava que ela era só fraca e tal, mas não. Conforme vai acontecendo os próprios debates dela, guerras, tipo, batalhas individuais, eu me peguei vendo uma mulher, tipo, forte. Ela é forte, ela tem potencial, e por mais que ela não desempenhe muito isso de luta corpo a corpo, tanto quanto os garotos, mais o Ubi de ser o mais forte do mundo, de explorar muito de treino e tal, por mais que ela não tenha isso na cabeça, ela tem sua força, tem seu mérito, e também a personalidade dela coloca em algumas situações engraçadas. A dinâmica entre os quatro, mais precisamente depois, mas a dinâmica entre os quatro é muito, muito engraçada e muito sadia. Também vai rolar uns romances aqui, uns romances ali, uns conflitos aqui, uns conflitos aqui, acolá, né? Mas isso serve para poder dar mais veracidade à coisa e impulsionar a gente para ler. Porque eu acho que se não tivesse as tretas, não tivesse o desenvolvimento dos personagens, a relação e tudo mais, e fosse só briga, ia ficar um pouco cansativo. Mas não é. É uma coisa super interessante e é uma fanfic gostosinha de assistir. De assistir não, de ler. Num fim de tarde, ou então você está procurando uma coisa diferente, fora de romance, hot ou não. É uma fanfic de aventura muito legal. E eu consegui visualizar perfeitamente os episódios do desenho. Isso também é um ponto positivo para o autor. Eu consegui perfeitamente ver os pontos que super aconteceria no original. Então, gente, muito obrigada por acompanharem até aqui. Eu tô tentando fazer uns videozinhos mais curtos, porque não dá pra ficar 20 minutos ou 17 minutos assistindo uma coisa. Então eu tô tentando manter ele na média do 10, mas como vocês podem perceber, tá meio difícil pra mim. Caso não sejam inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações. Se eu não tiver convencido vocês de lerem ou irem até a fanfic, a Ashley vai colocar lá na nossa página no Facebook e no Instagram o ponto de vista dela, que eu vou deixar aqui na descrição o endereço. Se tiverem alguma indicação, fiquem à vontade para mandar pra gente. E é isso. Muito obrigada por acompanhar. Até a próxima semana.